Olá, amigos internautas e leitores da revista eletrônica em Diabetes. Estamos aqui com mais uma entrevista para a nossa coluna Ação em Diabetes e mais uma vez com um super atleta aqui do meu lado que convive com diabetes tipo 1. É o Kenner Assis, triatleta e que tem muita história para contar para a gente aqui. Tudo bem, Kenner? Tudo ótimo, Daniel. Obrigado pelo convite. Então, Kenner, como é que foi esse seu diagnóstico? Em que momento da sua vida ele chegou? Como é que foi esse impacto para você? Então, Daniel, o ano foi 1999, eu estava num período muito intenso profissionalmente, eu estava terminando uma universidade, então o estresse era bem elevado, uma cobrança muito grande no trabalho, prazos para cumprir, e eu descobri no exame periódico da empresa, né, a qual eu trabalho. Eu tive todos os sintomas, exceto a perda de peso, que eu nunca fui obeso, então não tive perda de peso significativa, mas todos os sintomas eu tinha. E a partir daí é um novo aprendizado, né? Uma situação nova na minha vida, onde eu tive que começar a conviver com uma série de informações que naquela época eram escassas, se comparadas a hoje. Então esse foi o principal fato gerador a partir do diagnóstico. Ou seja, você já estava na idade adulta, já estava com 32, 33 anos por aí, hoje você tem 51 anos. E como é que é receber o diagnóstico de um diabetes tipo 1, que geralmente está associado mais a crianças, adolescentes, pessoas de 20 e poucos anos, já aos 33, quando se pensa que, vamos dizer assim, que está fora dessa possibilidade, como é que é receber o impacto disso, receber isso e o que isso representou na sua vida? Independente dessa questão de ser tipo 1 ou 2, o impacto foi grande. Por quê? O que existia de informação para o Kenner sobre diabetes, né? Aquela fotografia tradicional que se tem até hoje, que eu acho que é uma falha. As pessoas só enxergam o lado negativo. Geralmente uma pessoa de terceira idade, com complicações, com perda de membros. Então essa era a imagem que eu tinha na época. Isso por falta de informação mesmo, né? Eu não tinha acesso a isso. Isso foi uma outra dificuldade que fez levar um certo tempo até ter a consciência de um bom controle do diabetes. Isso. E como é que entram então as atividades físicas aí? Você sempre praticou atividade física ou passou a se dedicar mais depois do diagnóstico? Eu sempre pratiquei, desde os 16 anos que eu fazia atividade física esportiva. Eu passei um período longo na aeronáutica, na Força Aérea também fazendo atividades esportivas. Só que nesse período que eu me referia, em função do trabalho e da universidade, eu praticamente 10% de atividade em relação ao período anterior. Era o que eu praticava somente nos finais de semana e mesmo assim uma coisa muito pequena, né? Isso me fazia falta, né? Mas no início eu não conseguia fazer um link entre retornar à atividade física como uma parte da manutenção do diabetes. Faltavam muitas informações. E você, quando entrou então nessa pilha toda de esporte, você não se contentou apenas com um esporte. O Kenner, como eu falei aqui, ele é triatleta, não é? Então, quer dizer, não se contentou só com um, foi competir. Como é que começa essa vida de atleta mesmo e com diabetes aí como um pano de fundo na sua vida? Então, a virada foi no ano de 2001 para 2002, onde eu resolvi, após uma internação numa emergência de hospital por uma hiperglicemia, eu decidi virar o jogo. Então passei a buscar algumas informações na internet, porque eu queria voltar a fazer atividade esportiva, coisa que eu tinha sido até desacreditado por um profissional endócrino. Eu falei, não é possível, tem que existir um meio termo, tem que ser possível eu voltar à atividade esportiva, até porque naquela época eu já sabia do ganho que eu teria com isso. Então, pela internet eu descobri um grupo chamado Diabetes de Esporte, que até então eu faço parte e não largo esse grupo, onde eu conheci duas pessoas que eram os fundadores desse grupo, que passaram por essa mesma situação que eu na época do diagnóstico deles. Então, a partir de 2004, eu fui retomando aos poucos a atividade esportiva, voltei ao ciclismo, voltei às corridas, e associado à questão do tratamento do diabetes, do controle, que você tem que ter uma disciplina, tem que ter um foco, eu me identifiquei com o triatlon.
E não o triatlon de curta distância, sim de longa distância, que te faz pensar mais, você passa por um longo processo de adaptação de treinamento, você precisa se envolver mais tempo. Então é um paralelo ao diabetes, que é algo que você precisa desse tipo de disciplina, esse tipo de conceito. Não é algo estanque, imediato. Então o triatlo que eu me identifico é o de longa distância, que é o Ironman, e o que chamam de meio Ironman, que é a metade das distâncias. Já participei de 5 Ironmans em Florianópolis, que são distâncias de 3.800 metros nadando no mar, pedalando 180 quilômetros e depois correndo 42 quilômetros. Então todo esse tempo que você leva treinando e competindo te traz um outro olhar em relação ao diabetes. Então essas pessoas que fazem atividade física e esportiva já são pessoas diferenciadas em relação à disciplina. E quando você se propõe a fazer algo focado num bom controle do diabetes, o ganho é muito maior. E o que as pessoas pensam quando sabem que você tem, porque a gente sempre fala também, o diabetes não tem cara, não é? Exato. Então, quando as pessoas veem, você termina uma prova e você comenta, olha, poxa, eu tenho diabetes, consegui mais uma vitória para mim. Qual é a reação das pessoas quando sabem que você tem diabetes e faz isso tudo? Então, Daniel, é muito aquela questão inicial que eu falei da informação e a fotografia que a sociedade tem do que é o diabetes hoje, né? Então, assim como eu, diversas outras pessoas fazem as mesmas coisas e quebram esse paradigma, né? Então, o que é necessário é que essas pessoas, a sociedade como um todo, seja diabética ou não, elas precisam enxergar que existe o outro lado. Então, realmente, algumas pessoas ficam muito surpresas. Teve uma edição da Maratona do Rio de Janeiro, eu correndo com uma camisa com o nosso símbolo, o círculo azul, o símbolo mundial do diabetes. E para minha surpresa, eu nem vi o fato acontecendo, eu fui fotografado e saiu uma matéria onde o repórter fez um link com o diabetes. Então essas questões é que fazem a gente prosseguir motivado a transmitir para a sociedade que o diabetes não é o fim da linha, de maneira alguma. O diabetes pode te proporcionar muitas coisas. Eu, por exemplo, posso dizer para você que grande parte do que aconteceu na minha vida desde o diagnóstico, inclusive essa entrevista de hoje, é em função do diabetes. Então esse lado é o lado super positivo. E é isso que a gente procura sempre transmitir para as pessoas. Bacana. E é justamente sobre as provas que eu quero saber de você. Como é que é? Uma coisa uma pessoa vai participar de uma corrida e aí durante a corrida ela monitora a glicemia e tudo. Você participa de provas que são realmente muitíssimo difíceis, exigem muita concentração, exigem muita disciplina e principalmente precisa que você esteja com a sua glicemia aí literalmente na ponta do dedo. Como é que você faz para fazer monitorar a sua glicemia durante essas provas? Afinal, natação, bicicleta e corrida, como é que é isso?